Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. e hoje vamos continuar com o vídeo anterior sobre a oferta para outro país e hoje vamos falar sobre pontos positivos. Se você vai imigrar para outro país, que pontos positivos você pode encontrar nisso? Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês ou inscreva-se se você já conhece o canal e já acompanha a gente, mas não está inscrito ainda. Para você que não conhece ainda, pode assistir inteiro e aí depois você decide se quer se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar com um amigo e é o principal para a gente, que ajuda a gente a crescer mais e mais e chegar a cada vez mais pessoas. Bom, o aviso já foi dado, então os temas abordados de hoje vão ser qualidade de vida, salário maior, experiência internacional, melhora em outros idiomas, o turismo gastronômico e cultural, aprender como as outras culturas, horários diferenciados de trabalho, dias com mais horas de sol, produtos sem taxa, taxa menor em produtos, qualidade de educação e a saúde. E para começar, grande Donha, Vamos começar com a qualidade de vida. Quando você fala qualidade de vida, o que você entende? Você entende sim que você vai comer melhor, você vai ter uma vida mais tranquila, você vai conseguir aproveitar um pouco mais. Então, assim, quando você migra para outro país, no meu caso, quando eu migrei para o Chile, eu vi que, assim, a cada 2 quilômetros eu tinha um parque que gratuito para eu acessar, ou às vezes tem alguns que são pagos por uma taxa para manter o parque também, mas são parques excelentes, planos, que dá para você aproveitar, dá para jogar bola, fazer esporte. Então, o foco desse é ter mais qualidade de vida realmente. Você melhorar sua saúde e aproveitar sua vivência no país. Além disso, você vai ter uma qualidade de vida de experimentar coisas novas, entre outras coisas. segurança, muitas coisas às vezes se tornam mais acessíveis que seriam no Brasil e esse tipo de coisa. Ah, Então, um detalhe importante também, você ganha na qualidade de vida em questão climática. Se você escolher um país que te agrada, tipo, se você gosta mais de frio, você pode escolher um país mais frio ou um país mais quente. Você ganha qualidade de vida porque você está, em tese, num ambiente melhor para você. Você está mais confortável. Não é que nem o caso de São Paulo, que você tem 4 estações no mesmo dia. bom, salário maior. Por os outros países já terem um salário mínimo, vamos dizer assim, que não necessariamente vai cobrir todas as contas, mas grande parte desses países também o salário mínimo é só uma referência, porque o salário no geral é bem maior, mas é importante também saber isso, que no Brasil, dependendo do que você faz, tal, você talvez esteja mais justo, vamos dizer assim, e por grande parte, dependendo do país, óbvio que você vá, a, é, o mercado é muito mais aberto, então você tem mais disputa entre o próprio mercado de trabalho e tudo isso. Então, isso também sobe os salários do pessoal e esse tipo de coisa. Então, pode esperar que provavelmente você consiga ter um salário maior. Talvez para você que está começando seja um pouquinho mais apertado, vamos dizer assim, mas a tendência é que com o passar do tempo as coisas vão se ajustando. Mas ainda assim, pelo menos da minha experiência, mesmo que seja mais justo, eu acredito que ainda é um pouquinho mais correto que o que eu sentia no Brasil, pelo menos, que era bem justo e eu não conseguia ter mais ou menos a minha liberdade. Já nos outros eu sentia que conseguia ter isso. Agora, Na questão de experiência internacional, quando você vai para um outro país morar lá, você tem, na verdade, um choque cultural inicial, mas é uma experiência internacional. Porque, assim, você vai ver como as pessoas são e entender como vivem. Diferente de quando você vai num país visitar como turista, que você tem uma visão, você vê as melhores coisas, você vê tudo lindo, maravilhoso, o país parece perfeito.
Você vai ter a experiência internacional de realmente viver o país. Você vai ver os pontos positivos e negativos. Você vai entender por que as pessoas são assim. Você vai ter uma experiência completamente diferente. Você vai ver que em certas coisas é muito melhor, em outras coisas nem tanto. Você vai ter uma diversidade muito maior em contato com você e aprender constantemente. E um outro detalhe também é, se um dia você resolver voltar, você vai ter no seu currículo que você morou em outro país. Você tem uma experiência internacional que vai aumentar muito mais o seu valor hora ou o seu salário. Bom, outro tema é o aprender ou ampliar conhecimentos em outros idiomas. Principalmente se você vai para um país que não fala, perdão, eh, que não fala o português, provavelmente você vai ter o choque, de idioma, você vai ter que aprender, você vai ter que, evoluir muito rápido nessa questão. Então, primeiro que eu acredito que o tempo que você vai utilizar para aprender o idioma é menor que talvez num curso direto no Brasil, porque você começa a viver o dia a dia com aquele idioma, você precisa se comunicar e esse tipo de coisa, então a evolução é muito mais rápida e vai acabar aprendendo novas coisas, vai ampliar já o que conhece e esse tipo de coisa. Então é um ponto interessante a se levar em conta também. Isso fora que você vai, além de ampliar o idioma, você ainda vai ter um contato melhor com outros idiomas, por exemplo, se você vai para um país que fala espanhol, quando eles falarem inglês e você já estiver habituado a falar o idioma deles, você vai começar a compreender eles mais fácil, porque você vai entender o porquê eles falam inglês daquele modo, ou aquela outra língua, o italiano, o francês. Você vai entender o sotaque deles e para você vai parecer muito mais claro, você vai entender muito mais facilmente isso. Além de outras coisas, caguetes fonéticos, palavras que você vai ouvir meio estranho. Então você vai estar constantemente aprendendo. E muitas vezes você vai conversar com pessoas de outros países que também falam espanhol, mas você vai aprender um espanhol um pouquinho diferente, porque cada país tem palavras próprias, dialetos próprios. Então você vai ampliando mais, porque geralmente os países que você vai não tem só aquela pessoa do país. Se for no Chile, não vai ter só chileno. Vai ter pessoa da Venezuela, vai ter pessoa da Argentina, teve gente do Peru, Índia, várias outras nacionalidades. Então você vai aprendendo um pouquinho de cada cultura. E mesmo no próprio país, por exemplo, os Estados Unidos, cada lugar dos Estados Unidos fala de uma forma, é igual ao Brasil. O Brasil, se você vai para o sul, é um sotaque, se você vai para o norte, nordeste, é outro sotaque, se você vai para o sudeste, é outra questão. Então, a mesma coisa se reflete aqui. Vamos falar de turismo, gastronômico e cultural, mas a minha parte favorita é o gastronômico. Chegou a nossa parte. Aí tem lugar de fala. Como um bom profissional de TI, nós que comemos bastante e gostamos de aproveitar isso, o turismo gastronômico é sensacional em outros países, porque você vai ter umas experiências muito diferentes. Você vai ficar um pouco chocado quando você vê a questão de cardápio, que você pediu uma carne e vem só carne. Não veio o nosso arroz e feijão, uma saladinha junto. Não é comum isso em outros países. Mas em compensação vem exatamente o que você quer e algumas vezes vem até falando assim, vem 1 quilo de carne de tal carne. Ou não, vem tantas gramas bonitinho, bem claro, para não ter decepção. Você sabe exatamente o que tem. E se você fizer um turismo, por exemplo, gastronômico para um país que a moeda dele vale menos, tipo para a Argentina, você vai aproveitar e comer muito bem, gastando muito pouco. Então, esses são os prós e contras de você ter a parte do turismo gastronômico. Você vai ter coisas diferentes para comer, pode ser experiências boas e ruins, porque é diferente, cultura. E você vai ter um pouco de cultura de história. Por exemplo, você pega um guia turístico, visita os pontos históricos, ele te conta um pouco da história. Você começa a entender o porquê o país é daquele jeito. Algumas palavras, por exemplo, no Chile, muitas das estações têm nomes de referente a armamentista ou guerra, porque o país veio dessa cultura. Então, você tem a parte, de grande parte cultural das palavras vieram a partir desse sistema de militar. Então, com isso, você tem uma cultura que foi focada em certa parte dos nomes disso, entre outras estações tem nomes indígenas. Então, você conhecendo a história do país, começa a fazer um sentido. Outros países também, cada um tem uma explicação do porquê das coisas e você começa a entender esse porquê
quando você começa a turistar no país. Agora, o aprender como as outras culturas trabalham. Apesar de, no Brasil, você muitas vezes conseguir trabalhar com outras culturas e até meio que se adaptar, aqui você vai estar vivendo realmente o processo deles. Então, se você não teve experiência desde o Brasil de como as outras pessoas trabalham e tudo isso, aqui vai ser meio que um choque para você que vai ter que aprender, vai ter que se adaptar a como eles trabalham, a algumas formas diferentes que as coisas funcionam. Então, é todo um processo de aprendizagem aqui de se adaptar justamente à situação que você está. Então, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, por exemplo, eu falo pelo Canadá. Eh, no Canadá, diferente do Brasil, já não tem meio que o tradicional happy hour que tinha com frequência. Então, o pessoal é bem mais isolado. Tem, às vezes, raramente, não sei, dependendo do projeto, que tem mais dinheiro, mas, assim, das pessoas meio que se movimentarem também para, oh, vamos bater um papo, cada um paga o seu e acabou, não é muito o que acontece. Então, e também tem a própria forma de trabalho que é meio que diferente, o próprio ritmo é diferente. Então, essa é mais ou menos a ideia quando a gente fala justamente de aprender como as outras culturas trabalham. Exatamente. Por isso, o grande ponto positivo desse aqui é o quê? Quando você vai trabalhar com pessoas dos Estados Unidos ou outros países, diferente do Brasil, que tudo é para ontem, tudo está atrasado, eles fazem as coisas com tranquilidade, a grande maioria. Principalmente na Europa, tem um certo período do ano que simplesmente assim, eles não planejam nada durante aquele tempo. Eu estava falando com uma pessoa que vive em Portugal, ela falou que durante alguns meses, uns 2, 3 meses específicos, eles não fazem nada de envio para produção durante aquele mês, não implementa nada novo, não faz alteração em produção, e não é no final do ano, é no meio do ano. Por quê? Porque eles têm planejado que a maioria das pessoas tira férias, porque é verão, o pessoal quer aproveitar, e simplesmente eles não marcam nada nessa época, e para todo mundo aproveitar. Sim, aqui E tem bastante isso também no meio do ano. Na verdade, mais para agosto e no final do ano também, que várias empresas assim tiram a semana do Natal e do Ano Novo. Então, tem isso também, que dependendo do país que você vai e tal, eh, quando chega a determinados períodos, para todo mundo, ou até, por exemplo, o Donha, no projeto que ele estava trabalhando no Chile, ele saía mais cedo. Então tem várias coisas aí que são diferentes. Tem bastante coisa que acaba sendo diferente do que a gente está acostumado, né? Então é isso, é importante essa parte de aprender justamente como cada um funciona. falando de horários diferenciados, chegamos na hora certa. Eu, quando trabalhava no Chile, eu tinha um cliente que tinha um horário diferenciado, por exemplo, que todos os dias, de segunda a quinta, a gente trabalhava 30 minutos a mais para sair mais cedo na sexta. Ou seja, quando chegava sexta-feira, umas 3 da tarde, a gente já ia embora, porque a gente já emendava o almoço com esse tempo que a gente tirou 30 minutos a mais antes e saía toda sexta-feira mais cedo. E se tivesse algum feriado na semana, eles consideraram um dia normal desse, de 6 horas e meia, desculpa, de 8 horas e meia, eles cortavam esse dia e aí seguia saindo mais cedo, ou na sexta, ou na quinta, ou na quarta, depende de como fosse o feriado. Então isso dá uma diferença muito grande em horário. E eu gostava muito, assim. Você acaba tornando mais produtivo. Às vezes você fala, putz, pouquinho mais trabalhando, meia hora para você não é nada. Às vezes você passa disso muito mais fácil. Você imagina. E saindo mais cedo na sexta, você aproveita para sair com o pessoal, para beber, fazer outras coisas. Então é uma forma de você aproveitar e um ponto muito positivo. Dia com mais horas de sol, dependendo do país. Bom, eu falo com experiência do Canadá. O Canadá, na época de verão, geralmente os dias são mais longos. Isso quer dizer que
9 e pouco, 10 horas da noite é quando o sol está começando a desaparecer, mas a mesma coisa, o inverso acontece no inverno, então 4 horas da tarde já está tudo escuro, então, assim, você consegue aproveitar mais e até às vezes você tem que ficar ligado que justamente, ah, não, tá claro ainda, mas você vai ver o teu relógio, já é quase 10 da noite do dia. Então, óbvio que acaba sendo mais proveitoso os dias de verão, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento com esse tipo de coisa. Outras coisas também, como no caso do Chile, eu até estranhei. Quando eu comecei lá, que eu cheguei na parte do verão, Sim. lá eles têm sol até 8h30 da noite. Então, putz, você não tá acostumado. Você tá acostumado no Brasil, sei lá, até 3 da tarde, que é o horário máximo, que você tá fritando no calor. Lá, às 3 da tarde, é 5h30, 6 horas. Esse é o horário de pico de sol. Então você estranha. E aí lá começa a escurecer no verão a partir das 8h30 da noite. Então, da 8h30 da noite você começa a ver o entardecer, 9 horas está escuro. É muito Uhum. rápido. Você estranha isso, mas você consegue aproveitar muito mais. Então, quando você nem vê, tipo, já é quase 10 horas da noite, você ainda tá com o pessoal aproveitando, tá no parque, tá bebendo, entre outras coisas. Isso é uma grande vantagem com dias mais horas de sol. Produtos sem taxa. Alguns países, como na cesta básica, eles são isentos de taxas e impostos. Então, isso é uma vantagem muito grande. Mas não são todos. Então, consultem o país. Vixe, não sei se você quer falar da sua experiência com isso. Então, isso eu incluo Canadá e Estados Unidos, eu não sei Europa, eu ainda não tive a oportunidade, vamos ver se em algum momento, mas eu sei que Canadá e Estados Unidos, por exemplo, alface, tomate, carne, acho, não vou saber todos os produtos que entram na parte de cesta básica deles, mas você não tem nenhuma taxa, nenhum imposto que você pague a esses produtos, porque eles consideram que são produtos necessários no diário, então eles isentam esses produtos de qualquer imposto. E não só isso, por exemplo, mesmo o panetone eu encontro aqui e também é isento de taxa. E até alguns produtos que os mercados vendem, então não sei, o frango assado ou até tipo alguns pratos que geralmente os mercados vendem aí pratos prontos, você também não tem o custo dessa taxa, né? Por mais que não seja uma cesta básica, pensando no questão, em como funciona a cesta básica, mas também tem alguns produtos que acabam sendo isentos também. Então é um ponto interessante, diferente do Brasil, que todo a gente paga taxa com juros e correção monetária, mas então é legal ver esse tipo de coisa diferente. E agora, falando de taxas, é a taxa menor em produtos. Então, isso pode incluir nacionais e importados, carros, serviços e entre outras coisas. O que a gente quer dizer aqui? No Brasil, geralmente a gente vê só o preço cheio, já com os impostos, toda a questão aí agregada. Na Europa também, só que primeiro que já é mais baixo. No Brasil, dependendo do produto, você tem um valor X e toda essa questão que dependendo do produto até chega, sei lá, 90%, 70%, então é uma questão absurda. Em outros países acaba sendo bem menor essa taxa, porque a intenção é justamente que se gere consumo, né? Que as pessoas consumam, que comprem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui no Canadá, eu vivo na província de Ontário, então a nível Canadá eu pago 8% em qualquer produto, e eu pago mais 5% relacionado à província que eu tô, que é como se fosse um estado. Para você que não conhece muito o conceito, é como se fosse o estado. Então, eu pago 5% para o estado. Ou seja, eu pago de taxa, de imposto em qualquer produto, uns 13%, mais ou menos, 12%. 12%. Ah, não, 13%, tá certo.
Mas então, é fixo. Se eu vou comprar um celular, se eu vou comprar um carro, independente do que eu vá comprar, eu tenho esses 13%. Ou no restaurante, é o mesmo valor, não muda. Então isso é um ponto legal de saber. Quer falar algo, Donha? Sim, só levar em consideração também, pessoal, que dependendo do país, ou às vezes o que você olha na prateleira é um preço específico, só que depois tem que adicionar a taxa, tá? Sim. Tem países, por exemplo, no caso da Alemanha, que ó, certos produtos têm 19%, 16%. Então é aquele valor que está lá mais 19%. Então vocês devem considerar também, só um adendo. Canadá e Estados Unidos também é um preço na coisa, mas quando você vai pagar, você tem, igual eu aqui, eu tenho essa questão de 13% a mais, então sempre tenho que calcular. Fora que, sei lá, restaurante, por exemplo, você tem o tip também, né? Ou, dependendo do país, então também tem que levar em consideração que você tem os 13% mais tantos por cento que é obrigatório aí de deixar da gorjeta. Nesses países a gente tem a questão da gorjeta. Até no Chile também tinha a gorjeta, mas era menor o valor. Então, fica aí também um ponto de importante a se levar em consideração. Vamos falar agora de qualidade da educação. Em outros países, a qualidade da educação é muito boa, você tem muito reconhecimento, tudo. Então, assim, a qualidade é muito superior em outros quesitos. Alguns são medianos, alguns são muito acima do que a gente tem aqui. Então, assim, é muito variável. Também depende da escola, depende da universidade, tudo. Como aqui no Brasil e em outros países, existem universidades melhores e piores. Então tem que saber dosar, pesquisar. Mas, em geral, a qualidade da educação é muito boa. Não tem reclamações disso em outros países. Principalmente a pública, por exemplo, no Canadá é uma educação boa, relacionada à escola pública, Estados Unidos. É, Mesmo acho que o Chile, óbvio que o Chile, por ser aí mais próximo do Brasil, também tem a questão que tem muita escola paga e bem paga algumas, então aqui também, óbvio, tem a questão das escolas pagas, mas a educação é bem aceitável, então mesmo as escolas públicas você passa, você não vê pichação, você não vê vidro quebrado, você não vê nada disso que talvez numa escola no Brasil, infelizmente, teria. Então, sim, é um ponto legal de você ver da diferença de culturas. O outro é saúde. Bom, é óbvio que depende também do país, porque se você cortar um dedo nos Estados Unidos, você vai deixar, sei lá, uns $20.000 pelo menos por causa de um corte no dedo. Mas tem outros países, por exemplo, o Canadá, que tem a saúde pública. Óbvio que também vai ter seus problemas por ser um sistema público, mas ainda assim é um sistema ok. Não vou dizer que é excelente, também, nem que seja ruim, mas atende o que é necessário. Então é legal também que dependendo do país que você for, você tem uma saúde pública e que atende o que você necessita. Óbvio que também dependendo da coisa você vai ter o agendamento, mas você não vai ter igual em alguns cenários do Brasil que o agendamento é para 5 anos, ou coisa assim. Então é importante levar isso em consideração. Agora, mas não menos importante, a gente queria agradecer a você que assistiu até esse momento do vídeo. A gente espera que tenha clarificado os pontos positivos que a gente considera. Óbvio, se você tem outro ponto, se você quer trazer alguma coisa, bota aí no comentário. Pedir para você o inscrever de novo, se você não se inscreveu ainda, o like, pedir para compartilhar com um amigo se achar que isso é interessante, e comentar tanto relacionado a esse vídeo quanto a dúvidas e etc. A gente é super livre nesse sentido, então sinta-se à vontade.
E da minha parte é só isso. Quer falar algo, Donha? Sim, gostaria de falar que continue acompanhando essa saga. Vamos ter um próximo vídeo agora falando dos pontos negativos de uma migração para outro país que você tem que considerar também. Ok. E ainda após isso, planejamos ter mais para frente um vídeo de entrevistas com experiências de pessoas que estão em outro país para ela falar o que foi bom, o que foi ruim, como a vivência e tudo para vocês entenderem a opinião. E são de países diferentes. Mas é isso, pessoal. Agradecemos você que ficou até aqui e nos vemos na próxima terça. Farou. Tchau, tchau.